Simbora, pessoal, estudar para o concurso da Prefeitura de Sorocaba, em bibliografia do edital de concurso público número 1, 2020. O que nós vamos fazer aqui no vídeo 7? Vídeos 7 e 8 são os dois últimos da legislação municipal, ok? Então, em 8 vídeos, nós trouxemos aqui, traremos, e você vai assistir, as legislações municipais. Então, esse vídeo e o vídeo 8 são dedicados ao decreto 22.120, que vai falar do estágio probatório, ok? Vamos embora então com as questões. Primeira delas, dicas de edital. As inscrições então vão até 12 de junho. Lembrando a vocês que o menor número da inscrição é o último critério de desempate. Não deixe para fazer na última hora. Quanto antes você puder, faça a sua inscrição, ok? A dica que fica aqui deste vídeo é o seguinte: se algum dado você fez de forma errada, depois foi lá, fez e viu que na ficha saiu o seu nome de forma errada, algum dado incorreto, você pode ainda alterar isso, tá? Se você for lá na correção, você vai pedir para alterar os dados lá no site da VUNESP, com o seu CPF, com a sua senha. Você pode alterar os seus dados se você cadastrou alguma coisa errada, tá ok? Essa é a dica do edital de hoje. Vamos para a seção metodologia. Lembrando vocês, a gente sempre vai fazendo dos menores para os maiores textos. Esse aqui é o penúltimo texto da lei municipal, depois nós passaremos para as leis federais, ok? Então esse é o penúltimo texto, é o decreto 22.120, que vai falar sobre o estágio probatório. Esse é o vídeo 1 do estágio probatório e o vídeo 8 será o vídeo 2, tá? Bom, dica de metodologia, né? Há diferentes autores que falam diferentes coisas, mas basicamente a aprendizagem é quando você obtém uma informação, e memória é quando a sua informação fica. Você tem a persistência, você grava, você guarda, você consegue numa prova fazer com que essa informação se torne disponível para você. Então, eu aprender é uma coisa, mas o mais importante para você é o quê? Memorizar, além de aprender, né? Então não basta só esse vídeo. Lembra? Nos vídeos anteriores já colocamos as dicas, a principal delas: repetir muito a leitura de várias formas. Mas assistir o vídeo, repetir, escrever. Quanto mais você repetir, mais você vai conseguir consolidar na sua memória. E a dica aqui desta metodologia deste vídeo é: para você conseguir fazer com que se consolide a informação da memória de curto para o longo prazo, além da repetição, você tem que saber que memória, ela tem uma estrutura. A memória de longo prazo tem uma estrutura, tem as áreas do cérebro, então todas as informações aí. Mas o que interessa neste momento, o que você vai precisar no dia da prova, é de uma memória chamada explícita ou declarativa. E, como eu sempre venho falando aqui nos vídeos, mas agora eu estou explicando, o cérebro não contém uma estrutura para guardar palavras. Mas palavras, a linguagem escrita é coisa recente na história humana. Mas o cérebro tem uma estrutura que guarda principalmente fatos e eventos. Então, se você quer memorizar a legislação, procure associar tudo que é lido com algum fato que você conhece ou algum evento, né? Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você lembra, tá? No próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre isso, porque agora nós temos que passar para a nossa sessão testes. Vamos lá. Que é a forma da gente percorrer a memória, ver se está lá no longo prazo, se eu estudei, ou fazer uma questão desconhecida se eu não estudei. Errando eu aprendo mais do que se eu acertar, porque o erro me leva a áreas maiores de estímulo no cérebro. A gente vai discutir isso um pouco mais no vídeo 8. Simbora! De acordo com o decreto, esse é o teste da aula de hoje, do vídeo de hoje. De acordo com o decreto 22.120 de 2015, no tocante aos critérios, aqui vai falar de critérios para acompanhamento permanente da avaliação durante o estágio probatório. Qual é a alternativa incorreta? Sempre tomar cuidado, quando você for para o enunciado da questão, você grava aquelas coisas que você vai precisar. Aqui eu vou precisar de critérios, tem alternativas de critérios, e eu sei que eu tenho 5 alternativas, mas só uma. Então será a alternativa incorreta. O resto está tudo certo, ok? Vamos lá. Alternativa A. Qual é o critério para avaliação do estágio probatório?
saúde e capacidade física e mental compatível com o exercício do cargo? Aquela pessoa tem a saúde e tem a capacidade física e mental compatível com o cargo? Você acha que isso é algo para ser avaliado no estágio probatório? Parece-me que sim, né? Disciplina. Que tal um funcionário indisciplinado? Evidentemente que isso entra, né? Desempenho. O funcionário precisa ter um desempenho no estágio probatório? O estágio probatório não. Tem que provar alguma coisa. O desempenho é uma delas, né? Apresentar-se corretamente vestido. O funcionário pode ir lá, peladão, trabalhar? Aí, claro que não. Mas isso é um critério, vestimento é um critério para acompanhamento permanente do estágio probatório? Sei não, hein? Vamos ver o último, então. Assiduidade e pontualidade. É claro, tem que ter assíduo, tem que ser pontual. Então, o que está meio ruim aqui é a história do apresentar-se adequadamente vestido, né? Corretamente vestido. Isso está em muitos estatutos, inclusive no Estatuto do Funcionário Público Estadual está lá, mas não é critério, tá, para o acompanhamento permanente do estágio probatório. Nós vamos ver os critérios na sequência. Vamos lá. Leitura, então. Vamos completar as frases. Artigo 1º. Estará em cumprimento do estágio probatório todo servidor nomeado por cargo efetivo, pelo período de quantos anos? Quanto tempo você fica em estágio probatório? É o que diz o artigo 1º. A grande maioria já sabe isso, pode chutar, né? 3 anos é o período do seu estágio probatório, ok? O artigo 2º vai explicar um pouquinho melhor isso. 3 anos é composto de quantas fases? Uma fase? O bloco inteiro? 2 fases? 1 ano e meio? 3 fases? 6 fases? O mais lógico seria uma fase anual, e aí são 3 fases mesmo. Cada uma contando com, lógicos, 12 meses. Ok? Contados a partir do primeiro dia do efetivo exercício. Começou, 3 anos depois, né, eu acabo o estágio probatório, se bem avaliado. Contados a partir do primeiro dia, sem os quais devidamente cumpridas e com aprovação, o servidor não alcançará a estabilidade. Passei no concurso, fui nomeado, escolhi a vaga, comecei a trabalhar, finish. Não, estamos lá, estágio probatório, 3 anos. Muito bem, parágrafo 1º do artigo 2º aí. Cada período será o quê? Podendo haver o desigualamento a qualquer uma das fases. Cada período será, então, independente. Eu faço o primeiro período, são 3 períodos, cada um com 12 meses. Cada um deles é independente. Se eu passei no primeiro período, não quer dizer que eu acabei o estágio probatório. Se eu passei no segundo período, não quer dizer que eu acabei o estágio probatório. Eu tenho que passar nos 3 períodos que são independentes. Essa é a palavra do artigo 1º, do parágrafo 1º. Parágrafo 2º ainda, do artigo 2º. Haverá interrupção do período de estágio probatório. Você pode interromper isso, de modo a se garantir, de fato, a avaliação do desempenho profissional do mesmo durante o prazo previsto, quando, vamos lá, ocorrer um acidente de trabalho, né? Que tipo de acidente de trabalho? Reversível. A pessoa tem um acidente de trabalho, quebrou um pé, vai ficar lá um tempo em que isto vai voltar ao normal. Então, enquanto o servidor estiver em licença ou reabilitação médica, fisioterapia e tal, ele vai ficar interrompido o período do estágio probatório, ok? Qual é o inciso 2? Quando ausentar-se de suas atividades por meio de auxílio-doença, né? É quase igual ao primeiro, mas é auxílio-doença. O primeiro é um acidente de trabalho irreversível, e se ele ficar doente, né? Época da Covid agora, né? Muito tranquilo ficar falando em doenças, né? Vamos lá. 3. Inciso 3. Em razão de... né? Em razão do quê? O que mais que pode suspender o estágio probatório? Nomeação para um cargo comissionado. Entrou, já gostaram do cidadão, já, né, remeteram ele a um cargo de confiança, isso fica interrompido, então o estágio probatório, ok? Cuja área de atuação não seja compatível com o cargo de origem. Eu sou nomeado para uma outra área de atuação, ok? Fica interrompido. Inciso 4. Em cumprimento de... Nos termos do artigo 105, o que será esse artigo 105? Nos termos do licença especial, né? Há lá no Estatuto dos Servidores um tipo de licença especial, e aí, cumprindo essa licença especial, o prazo fica interrompido, fica suspenso. Inciso 5 agora. Na ocorrência de fatos, quando acontecer alguma coisa que demande apuração. Que fatos são esses? Na ocorrência de fatos
irregulares, teve alguma irregularidade que demande apuração, inclusive na terceira fase, né, fase final do estágio probatório, aí a pessoa fica interrompida o período dela, ok? Item 6, inciso 6. Em razão da não realização, quando ele não realiza alguma coisa, o que será que o funcionário pode deixa de realizar e aí interrompe o estágio probatório? Exame médico periódico, né? Deixou de comparecer nos exames médicos periódicos, interrompe o estágio probatório também. Vamos lá, acabando, que são 9, né? Em cumprimento à licença maternidade, adoção e ou paternidade, evidentemente, fica interrompido nesse período. Em razão da limitação, o inciso 8 agora, em razão da limitação parcial e temporária no exercício das atividades, por motivo de restrição médica. Restrição médica, estabelecida pela seção de trabalho, pela segurança do trabalho e saúde ocupacional por meio de ambulatório de saúde ocupacional. E 9, em razão ao não atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 6º, que é quando você fica na primeira avaliação e é aprovado com restrição. Tudo isso, todos esses 9 itens, suspendem o estágio probatório, ok? Quando você é avaliado com restrição, tem um procedimento lá, na primeira fase, que você fica suspenso, ok? Vamos então para o parágrafo 3º, caso do acúmulo de cargos, né? Você tem 2 cargos, você acumula. Na hipótese da acumulação legal de cargos públicos, o estágio probatório do servidor será cumprido. Como é que você vai cumprir isso? Você acumula, você tem 2 cargos. Um estágio probatório vale para os 2 cargos? Não, não. Cada cargo é independentemente, tá? Independentemente em relação a cada um dos cargos que você foi nomeado, você tem que cumprir 2 cargos, 2 estágios probatórios. Parágrafo 4º. Durante todo o período do estágio probatório, somente poderá ocorrer remoção. Sai estágio probatório. Começou, você não quer ali, você quer uma escola mais perto da sua casa, pode ter remoção? Você pode se remover durante os 3 anos? Né? Vamos lá, já vimos lá atrás que remoção a cada 3 anos. Aqui então fala que remoção uma única vez, se são 3 anos. Nós lemos numa legislação no vídeo passado aí, que a remoção é a cada 3 anos, não é isso? Então aqui fica uma única vez no estágio probatório. Preferencialmente nos 2 primeiros meses da segunda ou da terceira fase. No comecinho da fase é melhor do que você ser removido aí no final daquela fase, né? Você vai ser avaliado em 3 períodos. No começo da segunda e no começo da terceira é o melhor momento para você fazer a remoção, visto que você só tem direito a uma remoção no estágio probatório, ok? E aí vem, salvo nos casos excepcionais estabelecidos pela Secretaria de Origem, quando a chefia deverá justificar por escrito a remoção, o que é que aconteceu para ter que fazer algo diferente disso que está aqui. Mas, via de regra, uma única vez, preferencialmente nos 2 primeiros meses do segundo e da terceira fase, da segunda e da terceira fase, ok? Vamos lá, parágrafo 4º A, né? Colocado depois aqui em 2016. Compete à chefia informar, através de ofício, a Secretaria de Administração, seção da avaliação funcional, sobre a remoção do servidor que estiver no estágio probatório. Claro, é a Secretaria de Administração que vai tomar conta disso, então tem que informar lá por ofício, né? Parágrafo 5º. O servidor nomeado em vaga provisória, vamos lá, então estou numa vaga provisória, não é uma vaga definitiva. Para a unidade da Secretaria de Educação, escolherá a vaga remanescente do primeiro processo de remoção. Então eu estou numa vaga provisória, aquela vaga não é minha, ok? Fui nomeado numa vaga provisória. Quando houver a remoção, a vaga que ficar, aquele servidor tem que ir, certo? Então, ele vai escolher a vaga remanescente do primeiro processo de remoção após o seu ingresso e deverá cumprir o período do estágio probatório até o final naquele lugar, tá? Então eu estou lá, peguei uma vaga provisória, não tem um processo de remoção, aí eu vou pegar uma vaga remanescente e ali eu fico até o final do estágio probatório. Parágrafo 5º. A alteração do local de trabalho decorrente da escolha de vaga remanescente do processo de remoção prevista no parágrafo 5º será computada como remoção. Então, por uma vaga temporária, tem o processo de remoção, sobrou vaga, eu vou lá e escolha, e isso é computado como uma remoção. Ok? Quinto B. Na impossibilidade de atendimento ao parágrafo 5º, né, não sobrou vaga, vou ficar ainda como temporada, vou ficar ainda lá, o termo correto é
provisório. Vou ficar como provisório lá. Devido à inexistência de vagas remanescentes no primeiro processo de remoção após o ingresso, o servidor deverá cumprir o seu período de estágio probatório em unidade de lotação provisória até fixar a sua lotação. Eu estou provisoriamente no lugar, não tem vaga para eu cumprir, eu vou cumprir o estágio probatório ali, tá? É isso que fala. Bom, vamos lá então, parágrafo 6º. O servidor integrante da CIPA, o que é CIPA? CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, que tiver a sua avaliação de desempenho opinando por sua inadequação ao serviço público, terá sua contagem de tempo para fins de estágio probatório interrompida a partir da conclusão da CAESP, por 12 meses após o final do mandato, assegurando estabilidade provisória nesse período. Então, se ele integra a CIPA, ele fica com uma estabilidade provisória caso o desempenho dele tenha dado como inadequado ao serviço público, ok? Os servidores do estágio probatório, nomeados e designados em funções gratificadas em cargos de comissão, deverão apresentar o quê? Você foi para um cargo em comissão, já foi nomeado, tal, já gostaram de você e já nomearam você um cargo em comissão. O que você tem que apresentar, né, na sequência aí para o seu estágio probatório? Um atestado de compatibilidade. Até na legislação está assim mesmo em letras maiúsculas, caixa alta. Atestado de compatibilidade das atribuições do cargo comissionado com o do cargo de origem, ok? De acordo com o anexo 3 aí. Vamos lá, parágrafo 8º. Para fins de interrupção do estágio probatório, nós temos o inciso 5 do artigo 2º, o que é? É aquela questão da ocorrência de fatos irregulares. Será considerado o período compreendido entre a data da instalação e o encerramento do procedimento por processo administrativo pela autoridade competente e responsável. O que significa isso aí na prática, né? Interrompe o processo do estágio probatório, lá quando você tem um fato irregular, e o período compreendido entre quando instaurou e encerrou o procedimento do processo administrativo, esse período aí fica como interrupção. Começou o processo contra você, finalizou o processo contra você, todo esse período ficará entendido como interrupção do estágio probatório. Tá? Agora vem um artigo interessante. Eu fui rapidamente só lendo, porque dificilmente as questões aí caem em concurso. Aí esse sim, esse fez parte lá do nosso teste, artigo 3º, e isso você que estava aí meio sonolento, acorda na cadeira e vamos lá, anota aí. Faz um gráfico aí, anota, faz um rabisco aí. Artigo 3º. Os critérios para acompanhamento permanente da avaliação durante o estágio probatório serão. Quais serão os critérios? Primeiro critério, que vai definir aí, né, como é que você vai ser acompanhado no seu estágio probatório. Qual é o primeiro critério? Assiduidade e pontualidade. Né? Claro, o funcionário tem que estar presente, já está em estágio probatório, já fica faltando e fica chegando atrasado, não dá. Né? Assiduidade e pontualidade. Segundo, o que é compatível com o exercício do cargo? Né? Saúde, capacidade física e mental compatível com o exercício do cargo. Né? Se você não tem saúde para aquilo que você, o cargo, a sua saúde, a sua capacidade física e a sua capacidade mental não dá para o serviço que você pegou, né? Você será avaliado negativamente. Terceiro item para acompanhamento, vamos lá. Disciplina. Né? Que tal um funcionário indisciplinado? Né? Não dá. Então, a disciplina é o terceiro critério. E o último e quarto, que nós vimos lá no teste, desempenho. O funcionário tem que desempenhar. Não é porque está em estágio probatório que não precisa dar certo o que ele fizer, mas pelo contrário, ele precisa provar que tem condições de ocupar o cargo, portanto precisa ter desempenho. Né? Então fica assiduidade e pontualidade, saúde, capacidade física e mental, disciplina e desempenho. Esses são os 4 critérios para acompanhar aí o estágio probatório, ok? Muito bem. A avaliação do desempenho do estágio probatório será encaminhada a cada 12 meses, claro. Né? Se são 3 períodos de 12 meses, a cada 12 meses, preferencialmente com antecedência de 60, nas 2 primeiras fases, 90 dias para a terceira fase. E aí vem, isso aqui a gente vai passar rápido, está na legislação, mas dificilmente cairia no concurso uma questão assim. Excepcionalmente, mediante justificativa e comprovação por meio de ocorrências, as chefias imediata e imediata poderão solicitar a antecipação. Né? O cara está pisando na bola de verdade lá no serviço, antecipa isso. Né?
realmente não tem condições daquele funcionário, estágio probatório está uma desgraça. Você pode, bem justificado, antecipar essa avaliação do desempenho, ok? Bom, artigo 4º. O acompanhamento do desempenho profissional em cada fase será iniciado mediante a formalização. Ou seja, o que vai acontecer aí? Vai ter uma formalização, vai ter a parte formal, burocrática, o que vai ter a formalização? De um termo de compromisso. Tá? Então terá um termo de compromisso que vai ser firmado no início, seguindo os parâmetros estabelecidos neste decreto aqui. Vamos ver lá. Quais serão esses parâmetros? Esse termo de compromisso. Você que vai passar, você que vai assumir, você vai ter que fazer um termo de compromisso lá. Será disponibilizado juntamente com a folha de ocorrências e será firmado entre a chefia. Que chefia que você vai ter? Você vai ter uma chefia imediata, aquele seu encarregado do serviço, e uma chefia imediata, que é o chefe do chefe, e o servidor. Então, esse termo de compromisso será firmado entre a chefia imediata, a chefia imediata e você, servidor, pela qual se estabelecerá um contrato que definirá as rotinas do trabalho, esperando-se do servidor que este venha a desempenhar suas funções, manifestando suas dúvidas, possíveis sugestões quanto à modificação do trabalho, atuando com iniciativa e reportando-se à chefia em caso de dificuldades, ok? Então você sabe quem vai ser o seu chefe imediato e quem é o chefe dele. E isto no termo de compromisso, tá? Muito bem. Seguindo. Durante a fase a ser avaliada, primeira, segunda e terceira, deverá a chefia imediata permanecer com o formulário denominado... Que formulário que ele fica ali? Já foi falado dele lá, né? Mas muito em breve. Folha de ocorrências. Então, a chefia imediata, o seu chefe imediato, aquele que você trabalha sob as ordens diretas, ele fica com folha de ocorrências. E o que vai ser anotado ali? Para que seja feito o acompanhamento e registro de ausências, comportamentos positivos e negativos do servidor durante o estágio probatório. Tá? Seu chefe, então, fica com a folha de ocorrências, anotando quando você falta e quando você tem atividades positivas e negativas. Tá? Bom, nós finalizamos aqui esse vídeo. Esse foi o 7. Né? Agora o vídeo 8 é o último vídeo que vai falar sobre o estágio probatório. Eu espero vocês no próximo vídeo. Ok?